Olá, queridos! A graça e a paz de Cristo, tudo bem? Segundo os padrões deste mundo, eu e você precisamos constantemente exibir os nossos troféus, principalmente nas redes sociais. Precisamos constantemente exibir as nossas conquistas e vitórias. Mas será que essa exibição, muitas vezes excessiva, não é prejudicial para mim e para você? Será que isso não alimenta o meu orgulho e o seu orgulho? Será que isso não gera vaidade nos nossos corações? Será que ao fazer isso, a gente não está expondo de forma perigosa a minha família, a sua família, aquilo que a gente mais ama? E é sobre isso que eu quero conversar com você. Então o texto da Palavra de Deus, que a gente vai inicialmente refletir, está lá em Mateus, no seu capítulo 6, a partir do versículo 1. Escute com muita atenção como a Palavra de Deus nos orienta, nos exorta a sermos discretos. Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles, porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto ao Pai de vocês que está nos céus. Pois quando você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao der esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, e o seu Pai, que lhe vê em secreto, lhe dará a recompensa. Então olha outra coisa aqui ainda no versículo 5 sobre a descrição. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e no canto das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que lhe vê em secreto lhe dará a recompensa. Eu acredito que Jesus, se ele viesse nos dias de hoje e fosse citar isso aqui, ele certamente falaria: não coloque nas redes sociais o que você faz de bom, aquilo que você faz com a mão direita, que a esquerda não saiba. Ele está falando aqui sobre a questão da discrição, inclusive a respeito aqui da oração. Não ore publicamente, para receber ali aplausos, para ser olhado. Ele fala assim: olha que homem virtuoso, que mulher virtuosa, olha que homem religioso, que mulher religiosa. Não, ele nos orienta: entra no seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai que lhe vê em secreto, ele sim lhe dará a recompensa, tá bom? Dando continuidade ainda sobre isso, será que é prudente, queridos, ficarmos seguindo o que o mundo preconiza, adotando os hábitos, essa cultura que é tão vendida aí, em que as pessoas são valorizadas pelo aquilo que elas têm ou aparentam ter? Será que é isso que Deus preconiza para mim e para você? Olha que coisa interessante, registrada em Romanos, no seu capítulo 12, a partir do versículo 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se você quer experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, não é seguindo o curso desse mundo, nem o que ele preconiza para mim e para você, mas é refletirmos na palavra de Deus, essa palavra que é viva, poderosa, eficaz, capaz de transformar qualquer realidade. É nessa palavra que eu e você devemos nos conformar, tá certo? E ainda no versículo 3 desse mesmo capítulo, ele vai dizer aqui, digo a cada um de vocês que não pensem de si mesmo além do que convém. Olha aqui, o texto está nos chamando para o nosso lugar, tá bom? Muitas vezes nesse ambiente aí de redes sociais, em que nós queremos ostentar, que nós vencemos na vida, que nós somos bons, que nós temos status, somos bem-sucedidos. Então ele está chamando a essa atenção aqui. Olha o que ele vai dizer. Pelo contrário, pensem com moderação, a respeito de você mesmo. Então pense com moderação, tá bom? Não tem nenhum problema, querido, em você ter sua rede social. Não estou aqui sendo contra a rede social, cada um faz o que bem entender. Mas cuidado como você gere isso, tá certo? Porque às vezes você pode alimentar uma rede de mentiras. Afinal de contas, ninguém posta as lutas do dia a dia. Ninguém posta ali passando por uma enfermidade, ninguém posta as suas lutas conjugais, suas lutas na criação dos filhos, ninguém posta o desemprego, enfim, ou qualquer outra dificuldade. Só posta viagens, passeios, roupas belas, carros que acabaram de adquirir, suas casas.
E assim, não tem nenhum problema, né, você ter todas essas coisas, mas ficar ostentando isso como se você fosse melhor, né, ou querendo seguir o que as pessoas fazem, todo mundo faz, eu também não vou ficar por baixo, tá bom? Muito cuidado, porque ao fazer isso, né, você pode estar olhando, de repente, pessoas que estão vivendo aí de aparência, isso pode trazer no seu coração até ingratidão. Você olha a grama do vizinho, aparentemente é mais verde, e começa a se questionar, poxa, bem que eu poderia, né, ter aquela casa, bem que eu poderia ter aquela família, bem que eu poderia ter aquele carro, olha, eu estudei tanto quanto ele, tanto quanto ela, olha, eu tenho tantas habilidades quanto ele ou quanto ela, olha, eu tenho tanta capacidade, e aí você começa às vezes a praguejar, a ser ingrato para com Deus com o que você tem, né, começa a faltar contentamento, porque está olhando ali, né, a vida alheia. E sem contar, querido, que isso pode retirar um tempo precioso, né, que você poderia estar investindo em qualquer outra coisa que poderia agregar na sua vida, né? Você poderia ali estar estudando, né, investindo em si mesmo, dedicando tempo para sua família, sua esposa, seus filhos, né, seu marido, dedicando tempo para atividade física, para uma coisa que fosse agregar, e às vezes passa ali horas contemplando a vida alheia, que não vai agregar nada e ainda vai consumir ali o seu tempo e pode criar ali no seu coração uma raiz, né, de inveja, ou despertar no outro também raiz de inveja, tá bom? Então, muito cuidado em relação a isso. E, ao falar isso, para muitos isso pode soar como uma loucura. Mas nos dias de hoje, né, é impossível não ter rede social. Que besteira é essa que está sendo dita aí? Mas olha o que a palavra de Deus nos orienta em 1 Coríntios, no seu capítulo 3, no versículo 18. Que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio. Então, o que o mundo aí preconiza como algo sábio, como algo inteligente, para Deus é loucura, tá bom? E vice-versa. As coisas de Deus, às vezes o mundo não compreende e vai taxar mim, vai taxar você como louco. Mas pouco importa, eu estou aqui para agradar a Deus, tá certo? Se eu puder agradar os homens, ótimo. Mas entre escolher agradar os homens e agradar a Deus, não tenha dúvida que a minha prioridade é agradar a Deus, que essa também seja a sua, tá certo? Versículo 19 diz assim: porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Então, a sabedoria deste mundo, como eu falei, é loucura diante de Deus, tá bom? Então, não fica aí preocupado com o que o mundo está preconizando, né? Às vezes aí publicando que as pessoas são mais bem-sucedidas, né? Se elas ficarem ali ostentando, às vezes até um padrão de vida que não tem. Tem alguns estudiosos da área de finanças que eles dizem que algumas pessoas estão ficando pobres de verdade enquanto querem aparentar que estão ricas, às vezes contraindo dívidas desnecessárias, né? Adquirindo um patrimônio, né? Carros, enfim, casas, roupas de grife, coisas que às vezes por si só não tem nenhum problema em adquirir, mas às vezes as pessoas, para ostentar que venceram na vida, para mostrar para o vizinho, para a família, para o amigo, para o colega de trabalho, termina contraindo dívida e trazendo para si peso, né, nas finanças e trazendo ali prejuízo para a família, tá bom? Então, muito cuidado em relação a isso. Dando continuidade, Tiago, no seu capítulo 4, versículo 6, diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, tá bom? Então, querido, a palavra de Deus aqui é recheada de instruções dele para a minha vida e para a sua vida, acerca do cuidado que a gente tem em ter que guardar o nosso coração, não ficar aí expondo, né, as nossas aparentes conquistas e vitórias. Se Deus tem te abençoado, ótimo, né? Agradeça a Deus por isso, é bom, é extremamente bom ser grato, mas muito cuidado para essa gratidão não se transformar em soberba, ao você estar ali querendo publicar, vender uma imagem de bem-sucedido, do homem vitorioso, da mulher vitoriosa. A Gálatas, no seu capítulo 6, versículo 3, diz assim: porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Então, meu querido e minha querida, as condições financeiras que Deus te deu, se Ele te deu uma boa condição financeira, ótimo, né? Se você tem hoje um bom status, se você é uma pessoa que estudou, tem aí as suas graduações e pós-graduações, ótimo, Deus não é contra isso, mas isso não te faz e não me faz melhor do que ninguém, tá bom? A palavra de Deus diz que todos nós nascemos do pó e ao pó voltaremos. Tudo que com muito esforço a gente adquiriu aqui nesse mundo, tudo que a gente labutou tanto, às vezes consumiu a própria vida para adquirir certos bens, certos status, certas graduações, tudo isso vai ficar para trás, a gente não vai levar nada. A palavra de Deus diz que a única coisa que nos acompanha são as nossas obras, tá bom? Então, guarde o seu coração, não fique aí, a minha recomendação para você, a recomendação de Deus é não ficar
vivendo uma vida de aparência, uma vida de engano muitas vezes, né? Publicando o que não é realidade, se expondo a sua família, né? Então muito cuidado com isso, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Se essa mensagem de alguma forma cooperou, contribuiu para o seu crescimento, eu te encorajo a se inscrever nesse canal gratuitamente, ativar as notificações, porque todas as vezes que eu publicar um novo vídeo você será informado, e compartilhe com outras pessoas para que a palavra de Deus alcance outros corações e vidas sejam completamente transformadas. Deus te abençoe e te guarde, um forte abraço e até o nosso próximo encontro, se o nosso Deus assim permitir.